Falei que a gente tem olhares espalhados por todo o mundo e a gente começa a mobilizar também nossa equipe nos Estados Unidos. Por lá, o presidente Donald Trump reagiu à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem vai contar pra gente o que disse Donald Trump é ela, Priscila Yazbek. Boa tarde para você, Pri. Oi, Isabel, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Donald Trump se manifestou rapidamente sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que foi questionado por jornalistas quando estava deixando a Casa Branca com destino a Maryland, a uma base militar ali para visitar um campo de golfe. E ele foi questionado sobre a prisão preventiva do ex-presidente e ele falou: eu não sei nada sobre isso. Foi isso o que aconteceu? E aí os jornalistas que estavam o questionando disseram que sim, e ele disse: é uma pena, eu só acho que é uma pena. Portanto, Donald Trump lamentou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Também há uma informação que não foi confirmada nem mesmo pela Casa Branca. A Casa Branca costuma passar um report, passar uma informação sobre o que Donald Trump fala quando conversa com esses jornalistas em um e-mail que vários jornalistas que cobrem a Casa Branca recebem. E num e-mail inicial, Isabel, a Casa Branca chegou a dizer que Donald Trump tinha dito que tinha falado ontem à noite com o cavalheiro ao qual você acabou de mencionar, de se referir. Ele disse isso em resposta a um jornalista. Mas a própria Casa Branca depois disse que os jornalistas estavam questionando se esse cavalheiro que Donald Trump conversou ontem à noite seria o presidente Lula ou se seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que isso aconteceu ali num contexto em que Donald Trump vinha sendo questionado sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu, inclusive, enviei e-mails para o Departamento de Estado, para a Casa Branca, para questionar sobre isso, mas a gente ainda não obteve uma resposta sobre esse esclarecimento especificamente de quem seria esse cavalheiro que Donald Trump conversou na sexta-feira à noite. Então, ainda não há informação se ele poderia estar se referindo de fato ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou ao presidente Lula. Lembrando que foi nessa semana, inclusive, que o presidente Donald Trump anunciou por meio de um decreto que ia retirar as tarifas de 50%, as tarifas adicionais de 40% sobre uma lista de mais de 200 produtos brasileiros, incluindo o café e também a carne bovina. E nesse decreto, Donald Trump, inclusive, chegou a mencionar que conversou com o presidente Lula no dia 6 de outubro, quando eles se encontraram na Malásia. Também falou que as negociações com o Brasil levaram à decisão sobre a retirada desses produtos, dessa tarifa, da lista de produtos que são tarifados com essa taxa adicional de 40%, que leva as tarifas para 50%. E também, nesse decreto dessa semana, Donald Trump falou que os produtos passariam a ser tarifados, que contariam com essa exceção. Eles seriam os produtos que entraram aqui nos Estados Unidos depois do dia 13 de novembro, que foi o dia da reunião entre Mauro Vieira e o nosso chanceler e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. E essa comunicação e o fato de Donald Trump ter mencionado o presidente Lula e as conversas com autoridades brasileiras, também por ter retirado as tarifas a partir do dia da reunião de Rubio e de Mauro Vieira, isso trouxe ali uma repercussão, inclusive, sobre como houve uma aproximação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, que depois de alguns meses, inclusive, em que essa comunicação não acontecia, isso no início do ano, depois que o tarifaço foi anunciado e depois, principalmente, daquele decreto que foi assinado em julho, inclusive no dia 30 de julho, quando Donald Trump anunciou as tarifas sobre o Brasil adicionais de 40%, levando a tarifa geral para 50%. E nessa ordem executiva lá em julho, Donald Trump, inclusive, falava sobre uma caça às bruxas e falava sobre um tratamento injusto sobre Jair Bolsonaro, sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. O que algumas fontes dizem, e alguns especialistas ali que acompanham de perto tanto a política americana quanto a política brasileira dizem, Isabel, é que Donald Trump percebeu que depois da condenação de Jair Bolsonaro, e também depois de toda a comoção no Brasil por causa das tarifas, que o presidente Lula, ele vinha ganhando uma certa popularidade e que o presidente Donald Trump deveria deixar
essa questão de Jair Bolsonaro, a questão política para trás, mas também há uma outra razão muito importante para essa questão e também para que Donald Trump voltasse a conversar com o Brasil e voltasse atrás das tarifas, que é a questão econômica clara aqui dos Estados Unidos, com uma inflação que está acima da média histórica para os parâmetros americanos e com cobranças muito fortes sobre o governo de Donald Trump em relação ao aumento do custo de vida. Alguns dos produtos que foram tarifados do Brasil, como o café e a carne bovina, são produtos que fazem parte da cesta de consumo aqui dos americanos e que vinham incomodando por causa do forte aumento de preços. Então, esse recuo ele também aconteceu nesse contexto econômico, mas justamente com Donald Trump falando sobre esses contatos diplomáticos que ele teve tanto com Lula e que a sua equipe também teve com autoridades brasileiras. Então, Donald Trump também nessa fala que aconteceu hoje na Casa Branca, ele sinaliza ou ele fala muito rapidamente sobre Jair Bolsonaro. Em outros momentos recentes também, que a gente acompanha aqui de perto, quando Donald Trump foi questionado sobre Bolsonaro, ele até chegou já a dizer que ele acha que ele é um cara bacana, mas ele já falou em outros momentos que ele não é próximo de Jair Bolsonaro, apesar de alguns de seus assistentes terem uma proximidade aqui nos Estados Unidos, principalmente dentro do Departamento de Estado, com Eduardo Bolsonaro. Mas Donald Trump, todas as vezes ao longo desse ano, a gente vem acompanhando isso muito de perto, que ele mencionou Jair Bolsonaro, ele falou nesse decreto sobre a caça às bruxas, sobre o tratamento injusto, mas falando diretamente sobre Bolsonaro, sempre foram falas muito curtas em que ele dizia que admira o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que também não tem uma relação tão próxima com ele. E isso ficou claro mais uma vez nessa fala de hoje, quando ele disse que não estava sabendo sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, mas apenas fez um comentário muito rápido dizendo que it's too bad, ou seja, dizendo é uma pena, falou só que acha que é uma pena. Foram as palavras, então, de Donald Trump. E a gente tem o momento em que Donald Trump falou e respondeu aos jornalistas sobre essa pergunta, sobre a decisão do STF. Vamos ouvir. Can you comment about the former Brazilian president being arrested today? No, I don't know anything about it. Are you willing? Mr. President, are you willing? Is that what happened? Yes, there's a citation. That's too bad.